Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 39 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta terça-feira, dia 21 de março de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Isso mesmo, você que faz parte da sociedade organizada. Para quem aniversaria hoje, parabéns, feliz aniversário, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre, né? Sempre bom estar fazendo aniversário, comemorando aí essa data especial. E aniversário é sempre especial, hein? Que maravilha! Terça-feira, dia 21 de março. Lembrando, terceiro mês do ano de 2023, você fez aquelas promessas lá, aquela listinha no final do ano, pulou onda, usou branco, estourou champanhe, né? Fez todos os projetos, já colocou em prática? Já deu início, pontapé inicial? Ontem foi segunda, aquilo que você deixou para cumprir na segunda, se não começou ontem, dá um jeitinho de começar hoje na terça, ou então no máximo amanhã na quarta. Se não, você vai deixar para a semana que vem e mais uma semana vai se passar sem você ter colocado seus projetos aí para caminhar. 9 horas mais 41 minutos. Participação hoje, Alex Brasil, na Operação Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Alex Brasil. Bom dia a todos que nos assistem. Sempre muito legal estar aqui. Maravilha. Bom, começamos uma nova estação, né? Começamos uma nova estação e assim, logo de cara eu já faço aniversário. Né? Ah, que legal. Eu faço no sábado. Já, aqui, maravilha. Sabadaço. Maravilha. Vai fazer show aniversariano? O Estúdio Rock. Ai, que coisa boa, hein? No Estúdio Rock, no aniversário, fazendo show. Família curtindo, todo mundo. Mas a casa não permite que minha filha entre, então eu não vou comemorar lá. Não vou comemorar lá. Não deu. Antes que me perguntem por que eu não vou comemorar meu aniversário na casa, eu já vou falar que é porque a casa não permite que minha filha entre. Então não deu. Alex, além de musicista, ele é músico da banda Cubo Mágico, ele também é advogado, quer dizer, as duas... O que veio primeiro? A música? A música veio aos 4 anos, né? Aos 4 anos a música veio primeiro. Então, a música já... A música veio aos 4 e a minha carteira da Ordem dos Músicos é de 2000. De 2000. 18 de fevereiro de 2000. A minha carteira da OAB é junho de 2001. Junho de 2001. Então eu sou músico profissional um ano antes de ser advogado. Ai, que maravilha. Vamos às matérias desta manhã de terça-feira, tem muita coisa acontecendo. O Alex Brasil vai estar batendo esse papão com a gente aqui, ele é o comentarista do programa de hoje. Vamos às matérias? Preparado, Alex? Opa, vamos lá? Vamos lá, Maria Clara, o que temos de matéria nesta manhã de terça-feira? Eu falei segunda, mas é terça, viu? Dia 21/3/2023. Mais médicos dará incentivo de até R$120 mil para áreas vulneráveis. O governo federal retomou o programa Mais Médicos para o Brasil, nesta segunda-feira, ontem, dia 20, e pagará um incentivo de fixação que pode chegar a R$120 mil para o médico que permanecer por 4 anos em áreas vulneráveis. Tal incentivo será ampliado caso o médico tenha sido beneficiado pelo financiamento ao estudante e ensino superior, o FIES. As ações do programa têm o objetivo de aumentar o tempo médio de permanência dos profissionais nos locais de atendimento por meio de estratégias de formação para especialistas e pagamento de incentivos. Em cerimônia no Palácio do Planalto, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que os participantes solicitam desligamento por 3 principais motivos: buscas de oferta de formação, demandas familiares
e outras oportunidades profissionais. O presidente Lula assinou ontem a medida provisória que instituiu a Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde e o decreto que institui a Comissão Interministerial de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. O programa de formação inclui também áreas da saúde, visando o atendimento de equipes multiprofissionais para o cuidado integral à saúde da população. A previsão é que os primeiros editais viabilizem 966 bolsas de residência médica e 837 bolsas de residência multiprofissional. Mais médicos chegando, desta vez a prioridade são os médicos no país, depois os brasileiros formados em outros países e depois então, se não suprir as necessidades, médicos formados em outros países. Nada se falou de convênio com outros países por enquanto. A questão envolve a mão de obra nacional e depois, claro, como se visa a saúde do brasileiro, o importante é ser atendido, né? A nacionalidade do médico não é a prioridade é o atendimento. Alex. Então é interessante esse incentivo aí de até 120 mil reais, né? Parece muito dinheiro, mas se você for falar para um médico que ele vai ganhar R$ 2.500 a mais por mês para ir trabalhar longe da família dele, ele não vai. Ele consegue ganhar isso perto da família dele, esses 2.500 a mais. Eu dou um plantãozinho, 2 plantõezinhos, acabou. Com 3 plantões aí, ele tira isso aí. Alex, fica aquele questionamento, né? Nós temos as universidades públicas, nós temos o investimento do governo federal no ensino superior, nós temos as questões que envolvem toda essa situação daquilo que as demandas necessárias que o Brasil tem. Lógico, a medicina é uma delas. Tanto é que quando se pensou no ProUni e tudo mais, se pensou em ampliação das faculdades de medicina, né? E o país, ele vive essa questão de um entendimento que você se forma na universidade pública e vai ganhar dinheiro na iniciativa privada. Algumas situações, elas são necessárias que tenham uma continuidade, né? De repente, os médicos residentes já permaneçam e há uma questão também de permanência, eu não vou dizer uma imposição, mas uma necessidade maior por parte, né, do país em exercer a medicina em todo esse território nacional. Vamos construir mais universidades, principalmente esses locais onde existe esse claro de médicos, né? Ou fazer realmente um programa como esse mais efetivo e uma comissão mais linkada, porque é o que você falou, né? A oferta para o médico tem. Pediatra, hoje em dia, é difícil encontrar a especialidade médica. Outras também. E essa dificuldade em áreas mais afastadas, sem dúvida, o governo precisa tomar uma atitude. Mas você sabe por que é difícil pediatra? Não. Eu tenho um amigo que ele foi pediatra, foi legista depois, e hoje é só anestesista. E ele falava que, assim, cara, tratar de criança é fácil, não é problema nenhum. O problema são as mães, quando a criança chega com gripe ou com um resfriado simples, e você fala que é isso, e a mãe quer que você diga que é um tumor no cérebro. E ela te xinga, te ofende, porque você olhou. Sim, a experiência te mostra que aquilo ali não é nada sério, que a criança vai para casa, vai se hidratar e ela vai ficar melhor em 2, 3 dias. E a mãe começa a te ofender falando que você nem olhou para a criança. Ele falou, é muito difícil lidar com os pais. Com os pais, não é com a criança. A criança chega lá, olha, você examinou, você vê os sinais. Porque a literatura, né, a faculdade, ela te ensina a reconhecer os sinais, né? Então você bater o olho, você vê lá, olho mais fundo, coriza, essa coisa toda, você fala, são resfriados, né? Estamos no período, né? Estamos num período que está tendo muito caso de rotavírus. O médico vê 4, 5 sintomas assim, aparentes, vai falar, vai para casa, hidrata, toma dipirona para dor, ou alguma coisa assim, para febre. Isso aí vai passar em 3 dias.
Então, e é essa situação que a gente observa, e nisso que foi assinado o programa, né, vamos aguardar ver se esse retorno imediato aí do programa, né, consiga dar uma então, precisava voltar isso aí. A gente estava com essa crise aí de atendimento. A gente viu como estava ruim na época da pandemia, né? Que o sistema é deficitário, né? Então. A gente via médicos aí fazendo plantões, beiravam a insanidade, né? Médico saindo de um plantão para ir para outro, pessoa trabalhando 48 horas seguidas. Ininterruptas, quer dizer, tem toda essa situação. Bom, vamos aguardar os resultados dos mais médicos. Teve aprovação, assinou ontem lá na medida provisória. Agora vamos aguardar a realidade e ver o que vai surgir, né? São as ações aí dos primeiros 100 dias de governo. Tem essa meta, né? 100 dias de governo. 9 horas mais 49 minutos. Maria Clara, vamos para mais uma matéria desta terça-feira. Governo deve recuar e manter juro do consignado do INSS para meio termo. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve recuar e voltar a subir os juros do consignado do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, após os bancos suspenderam os empréstimos para aposentados e pensionistas devido ao teto máximo imposto pelo governo. A taxa, que antes era de 2,14%, caiu para 1,7% por decisão do Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS, presidido pelo ministro da Presidência, Carlos Lupe. Em reunião no Palácio do Planalto ontem, Rui Costa, da Casa Civil, Lupe e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, discutiram uma forma de solucionar a questão para evitar que a operação continue suspensa pela maior parte dos bancos, incluindo os bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Além, é claro, dos privados, como o Itaú. Participaram do encontro também as presidências da Caixa, Rita Serrano, e do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. Na reunião, os ministros concordaram quanto à necessidade de o governo adotar um meio termo que oscilaria entre 1,8% e 2% de juros. Mas não houve acordo sobre o patamar e tampouco quando a medida entrará em vigor. A falta de acordo levará os titulares das pastas a se reunir novamente na próxima sexta-feira, dia 24. E desta vez contar com a presença de representantes do sistema financeiro, dos bancos e do governo. Esta reunião também se dará depois da decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, que decide sobre os rumos da taxa básica de juros na quarta-feira. Lupe, né? Já falou lá da Previdência, a reforma da Previdência no início do governo e já causou um burburinho e já chamaram a atenção. O presidente falou certa vez de que não quer nenhum ministro com ideia mirabolante, que as ideias são do governo e devem ser discutidas com o governo, Casa Civil e Executivo. É assim que tem que ser, discute com a Casa Civil e com o Executivo. Nada de ministro querendo reinventar a roda aí e começar. No caso do Lula e também no caso do Márcio França, na questão das tarifas de R$200 para as passagens aéreas, né? O preço de passagem é R$200. E agora essa questão do Lupe com a redução da taxa, lógico, visou os aposentados. Não se discute isso. Visou os aposentados, reduzir aí o consignado e melhorar no bolso do aposentado. Só que, do outro lado, o sistema financeiro gritou. Inclusive o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Quer dizer, nem os bancos do próprio governo concordaram. Suspendem. Quer dizer, que situação, Alex? Essa parte do consignado é muito complicada, porque assim, os juros eles são altos no banco por causa do risco que o banco tem, certo? Então você vai pegar dinheiro emprestado, o banco fala, tudo bem, você está precisando de dinheiro, eu te dou dinheiro, mas eu estou vendo que você está com um problema financeiro. Para eu te emprestar esse dinheiro, eu vou ter que ter, o meu risco é grande, então os juros vão ser de acordo com o meu risco. Aí joga juros cada vez mais altos. O consignado, tecnicamente, o banco não tem esse risco. Por quê? Porque ele já sai da aposentadoria. Quem banca, né, o valor do consignado, indiretamente, é o governo, né, ou
a fonte pagadora, né? Por quê? Porque ela vai lá e já deposita, e na hora que ela deposita, ela já tira aquela parte do banco e entrega para o banco direto. Mas o banco continua correndo risco. Por que o banco continua correndo risco tão alto? Porque os próprios bancos não seguem as regras. Então você vê que não pode ter mais do que 30% do que a pessoa recebe de aposentadoria comprometida. Se você pergunta para os aposentados, tem aposentado com mais de 80% comprometido. Esse aposentado não poderia receber consignado nunca. E como é que os bancos fazem para fazer isso? Para emprestar dinheiro para alguém que já está mais do que endividado? Fraude. Fraude. Tem um monte de aposentado caindo em fraude bancária. Então, assim, não adianta só resolver essa parte dos juros. Tem que correr atrás dessas fraudes aí também dos consignados. Vai ver que na hora que derrubar as fraudes dos consignados, os juros caem automaticamente. Porque aí os bancos param de correr risco. E aí a situação se adequa. O ministro antecipou, falou, brigou, os bancos suspenderam, agora vamos ver o que acontece. E assim, se você porque virou parte do orçamento consignado, né? Acabou, já emenda em um outro já, porque é aquela situação. Então você vai ter que aguardar um pouquinho essa decisão, aí vem a reunião do Copom, taxa Selic, tem toda uma situação aí para ver como é que vai ficar os juros, né? 9h55, vamos para mais uma matéria nesta manhã de terça-feira, manhã ensolarada de outono. Boa. Primeira, né? Primeira de outono. Pivô da Lava Jato do leiro Alberto Youssef é novamente preso pela Polícia Federal. A Polícia Federal prendeu ontem, no dia 20, o doleiro Alberto Youssef, um dos pivôs da Operação Lava Jato. O doleiro, apontado como operador do Partido Progressista na Petrobras, assinou um acordo de colaboração premiada logo no início da operação e expôs como funcionava o esquema de corrupção na estatal. Youssef, de 56 anos, foi preso pela primeira fase da Lava Jato em março de 2014 e condenado pelo então juiz Sérgio Moro em penas que somam mais de 120 anos de prisão. Porém, deixou o regime fechado em 2016, graças ao acordo de delação. A nova prisão foi ordenada pelo juiz Eduardo Fernando Apio, que assumiu a 13ª Vara Federal em Curitiba e, segundo o despacho, tem como base uma representação para fins penais da Receita Federal. Al Capone. É o requisito da vara, o nome do meio? Eduardo Fernando, Sérgio Fernando. Tem que ter Fernando, tem o segundo nome tem que ser Fernando. Não importa o primeiro, o segundo tem que ser Fernando. Receita Federal o negócio ali, né? É meio complicado, porque assim, o cara que foi condenado a 120 anos em 2014, em 2016, ele faz um acordo, sai da cadeia sem precisar cumprir isso tudo, e falam pra ele, seguinte, você tem que ficar aqui, você foi condenado a 120, você vai ficar pelo menos 30. Nós estamos com uma promoção. Mas nós estamos com uma promoção. Se você falar que foi aquele cara ali, eu te solto hoje. Qual cara que eu tenho que falar? Aquele ali. Foi ele. Mas tem prova? A prova é a sua palavra. Mas e agora está voltando para a cadeia? Ou seja, perceberam que a delação não era furada? Ou na verdade, você delatou para isso aqui não. Isso aqui é uma outra situação. Tem que entender esse caso um pouco mais. É muito complexo. Muito complexo. A parte de delação premiada, eu acho que é uma das coisas mais... O que me chama a atenção é o seguinte, se devolver o dinheiro... Devolver o dinheiro já é... Devolver o dinheiro... Assinou metade do papelzinho da culpa ali, né? Você devolveu o dinheiro, você devolveu... Fazer o quê? Vamos aguardar nesses dobramentos de volta ao X. 120 anos, cumpriu 2, porque falou que foi o... Que promoção, hein? O cabra que eles queriam lá, que era culpado. Que promoção, hein? A Receita vira para você, não paga em 120 prestações. A Justiça fala 120 anos, mas 2 tá bom, tornozeleiro vai... Parece aqueles negócios de matador de aluguel que pegou dinheiro com a agiota, né? Mais ou menos. Fala o seguinte, você tá me devendo 30 mil, mas é o seguinte, se tu for lá e matar aquele outro cara lá, que eu tenho uma desavença lá, deu uma olhada torta pra minha namorada, você me paga só R$500.
Tem 500 aí? Não, tem 250. Tá bom, se matar agora, então, se você me dá esses 250, tá tudo certo. Não tá meio... É muito estranho, né? É muito estranho. Vamos aguardar os desdobramentos. Vamos ver se de repente mais 2 anos ele fica mais preso. 2 anos, né? 2 meses ou 2 anos. Vamos lá, vamos ver. Mas vamos ver também qual é o tipo de cela que ele fica, né? Ah, claro. Tem cela, um tempo atrás aí que tinha até churrasco, picanha, o pessoal entrava com picanha para dentro do... Já não tem mais, porque quem estava preso naquela cela não está mais, né? Então, acabou o churrasco lá. 9h59, Maria Clara, vamos para mais uma matéria. A Liberdade. Por falar em justiça, Gilmar Mendes suspende 3 ações da Lava Jato contra Arthur Lira por improbidade. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de 3 ações da Lava Jato contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, por improbidade. O processo corre sob sigilo na Corte. Verifica-se que os elementos utilizados para fundamentar essas ações de improbidade, além de similares entre si, são equivalentes ao acervo apreciado por esta Corte, oportunidade em que assentou categoricamente a fragilidade da narrativa sustentada pelo Estado acusador. Concluo que a propositura da ação de improbidade administrativa, em primeiro grau de jurisdição, fundada no mesmo acervo probatório, corresponde a uma tentativa de contornar o entendimento firmado pela segunda turma, disse o ministro. Em abril de 2021, o ministro já havia suspendido os processos de forma temporária. As ações foram apresentadas pela Advocacia Geral da União, AGU, e pelo Ministério Público Federal, que tramitavam na Justiça Federal de Curitiba dentro da Operação Lava Jato. Um dos processos, a Justiça Federal do Paraná, bloqueou em 2017 10,4 milhões de Arthur Lira e de seu pai, Benedito Lira. Na ação, os dois são acusados de envolvimento com um suposto esquema de desvio de verbas da Petrobras para custear campanhas eleitorais. Os advogados argumentaram ao Supremo que, como a segunda turma rejeitou em 2017 uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Lira e a conexão entre os fatos dos processos, as ações de improbidade não deveriam ter desdobramentos. É a regra? Está na regra. Está na regra. O fato é o mesmo. Está na regra. É. Vai fazer o quê? Está em segredo de justiça. Ah, e assim... A ação está em segredo, mas a decisão do juiz... Não está. Não está. Não pode falar o nome do santo, só pode falar o milagre. A ação está em segredo, mas a decisão do juiz suspendendo já contou toda a ação. Já? Interessante. Embora corra em segredo de justiça a tá, acusação de desvio de verba com relação a Petrobras. Você já contou aí o que é, né? Cadê o segredo, né? Esse segredo e a justiça é realmente interessante. Você tem, por um lado, você tem isso daí do segredo de justiça, por outro, você tem a coisa do... entrar com ações penais, né, que já foram apreciadas e foram negadas, né? O mesmo fundamento, só que mudando, fazendo joguinho de palavras. É mais ou menos a mesma coisa que você chamar de 226 de 226 e querer que a pessoa ache que é outro número. Não. Cara, o número é o mesmo. Você só está falando de outro jeito. Então, é mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso. E é interessante, porque corre em segredo de justiça. Mas é segredo. Mas é segredo. É segredo. Mas é segredo. A gente sabe. A declaração, mas é segredo de justiça. 10 horas mais 2 minutos, vamos para mais uma matéria, Maria Clara, que essa agora foi realmente muito boa. Paulo Pimenta, mais uma. Paulo Pimenta. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, hein? Pimenta na casa dos outros. Paulo Pimenta, ministro de Lula, omitiu do Tribunal Superior Eleitoral caso em área nobre de Brasília. O ministro Paulo Pimenta, da SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, do governo Lula, omitiu de sua declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral uma casa onde mora em Brasília, adquirida por R$1.600.000 em 2013, cerca de 3 milhões em valores atualizados pela inflação. O imóvel fica no Lago Norte, bairro nobre da capital federal, e não entrou em nenhuma relação patrimonial apresentada pelo ministro nas eleições de 2014, 2018 e 2022.
Na última disputa, em que se reelegeu deputado federal pelo PT, Pimenta declarou ter patrimônio de apenas R$ 192.800. Hoje, casas próximas à do ministro e de tamanho semelhante são listadas por mais de R$ 5 milhões. O lote tem cerca de 848 metros quadrados e 441 metros quadrados de área construída, segundo a escritura do imóvel. O ministro afirma que a casa é um patrimônio dele e da mulher e que está devidamente declarada à Receita Federal nos informes do Imposto de Renda. Na declaração de bens feitas ao TSE por Pimenta em 2022, em que ele informava o patrimônio de R$ 192.800, o único imóvel era uma vaga de estacionamento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na época da aquisição da casa, Pimenta estava em seu terceiro mandato consecutivo de deputado federal. Antes disso, foi vereador e vice-prefeito de Santa Maria, além de deputado estadual no Rio Grande do Sul. Em 2010, última eleição antes de comprar a casa, Pimenta havia declarado ao TSE um patrimônio de R$ 785.600, sendo 2 imóveis do Rio Grande do Sul, um na capital gaúcha e outro em Santa Maria, além de cotas de uma empresa denominada Ouro Negro Comercial. Questionado por que o imóvel não foi declarado à Justiça Eleitoral, Pimenta respondeu que seguiu as orientações da Secretaria de Organização do PT. O documento do partido com as instruções para o registro da candidatura pede que seja enviada a declaração atual de bens, podendo ser a cópia da declaração do imposto de renda. O ministro afirmou que os recursos para a compra da casa vieram da venda do imóvel de Santa Maria e de empréstimos, além de recursos próprios do casal. Tudo foi declarado no imposto de renda, afirma. Os pagamentos foram realizados através de transferências bancárias e cheques. Em relação aos empréstimos, ele afirma que foram feitos 2, na modalidade consignado no Banco do Brasil, ambos também declarados à Receita Federal. O Código Eleitoral prevê penalidades de multa ou prisão para casos como esse, mas a punição raramente é aplicada. A pena máxima é de 5 anos de prisão. Alex. Então... Não sei porque me veio Nath Roots agora na cabeça, a música. Lago Paranoá. História da casa aí, que a gente estava conversando, né? Se foi declarada a casa no nome da mulher dele no imposto de renda, a casa está declarada. E se ele mandou a declaração para o partido, a declaração dele, pessoal, né? Mandou. Ele falou, só que eu moro numa casa, tenho uma outra casa que não está declarada aqui. E perguntaram, mas ela não está declarada em lugar nenhum? Ele falou, não, essa casa está declarada no imposto de renda da minha esposa. A orientação do partido não foi errada, tecnicamente. Ele falou assim, não, se está declarado no imposto de renda da sua esposa, isso é um negócio dela. Não tem nada a ver com a sua candidatura aqui. Não, mas eu sou casado com ela. Se está declarado lá, o que a gente tem que declarar para o TSE é o que está na sua declaração de imposto de renda. O funcionário público, ele tem que fazer uma declaração de bens. Sim. Declaração de bens. Aí você, nessa declaração de bens, o que você vai falar? Sou proprietário de uma casa, assim, da qual fizemos financiamento, pagar. Você vai fazer a declaração lá, né? Quer dizer, de uma forma ou de outra, a casa deve aparecer. Pelo regime de casamento, a gente supõe que seja dele também. Como ele disse ali, é dele e da mulher, os dois compraram. Então, ô Pimenta, enrola essa. Isso vai arder. Como ele é ministro da SECOM, né, Secretaria de Comunicação do Governo, ele vai saber como falar e explicar isso de uma forma bem tranquila, né? Vai, precisa, porque né? Precisa. Explicar ele precisa. Foi um erro, cometi um erro, não foi uma coisa como a própria, o finalzinho da matéria fala, raramente tem punição. Tem punição, uma multazinha. Eu não acredito que nem isso. Vai entrar no raramente. O Lula deve falar, meu Deus, 100 dias, tá difícil, viu? Gente, vocês não estão me ajudando. Vocês não estão me ajudando. Pô, coisa simples, vai lá e faz, declara. E R$ 192.800 apenas.
Bom, é a declaração, né? Eu já ia pro Caribe e ia viver de renda só. Com 192 mil? Nossa, mais do que eu ganhei na minha vida até hoje. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de terça-feira. Pimenta nos olhos dos outros. Comissão debate causas e soluções ao garimpo em território Yanomami. A Comissão Temporária externa do Senado, que acompanha a crise humanitária em território indígena Yanomami, em Roraima, promove nesta quarta-feira, dia 22, às 8 horas, audiência pública interativa para debater a visão dos garimpeiros e entidades afins ligadas ao setor. Vou voltar. Promove nesta quarta-feira, em Roraima, às 8 horas, audiência pública interativa para debater a visão dos garimpeiros e entidades afins ligadas ao setor. Que setor? Extração? Você tem duas formas de ver a coisa, né? É uma crise humanitária, não é uma crise institucional, uma crise de falta de presença do governo federal. Essa crise já se estende de governo anterior e uma situação, lógico, 3 meses do governo, as ações a gente imagina que vão sendo intensificadas. Mas eu vou discutir com quem, com o quê, a respeito do quê? Então, por isso que dá para você ver a coisa de duas formas, né? Você tem o... Não sei se dá para chamar isso do extrativismo sustentável, né? Vamos dizer sustentável. Você tinha os bandoleiros que estavam lá em Roraima, né, estuprando, matando, fazendo o maior escarcéu lá. É com esses caras que você vai sentar para saber o que eles querem? Vão olhar a situação deles? Ouvir. Tipo, daqui a pouco a gente vai sentar com o traficante para saber também o que pode ter de melhoria para... Você vai discutir com os caras que invadiram lá, é isso? Vai sentar lá então, não, é que eu invadi. Por isso que eu penso na possibilidade de uma existência de uma parte que faça a extração dos minérios de forma sustentável, uma forma legal, né? E que essa precisa ser ouvida. Mas quem está fazendo coisa ilegal não tem que ser ouvido. Eu vou premiar o errado com uma condição positiva? O que está fazendo errado, poxa vida? Está fazendo errado. Ontem eu estava assistindo na TV Cultura Roda Viva com a ministra Guajajara. Né? E uma das situações foi colocada essa questão de que não pode, não é não. Não pode ter garimpo em terras indígenas, não pode ter extração de minério em terras indígenas. Não, é não. Não pode, é lei, é determinação, não existe permissão. Mas o que acontece é que fazem isso. Fizeram isso e continuam fazendo. E uma das colocações do repórter lá foi que, embora, né, o governo tenha determinado que não exista isso, que quer lutar, foram dadas 10 autorizações para a extração de minérios em terras indígenas. De janeiro até agora, 10 autorizações. Sem contar que as empresas continuam entrando com pedidos. Não é não? Isso daí, esses pedidos, já que não pode, tinha que ser rejeitado preliminarmente. Eu vou ouvir o quê? Não tenho que ouvir, não pode. Eu quero ouvir, tem que ouvir, eu escuto o que a lei diz. Estou errado? Se tiver uma plaquinha de proibido estacionar em algum lugar e ficar um cara da CT aqui ou da CMT, independente de como se chama, em qualquer lugar, né? Parou. E eu parar o carro ali, é proibido parar e estacionar. Eu parar e o cara estiver na frente, ele vai me dar uma multa. Se ele passar e ver teu carro, ele vai multar. Não, e se ele estiver na frente ali? Se ele estiver na frente, ele vai me enxar. Se posso parar aqui um pouquinho, que eu vou ali tomar um café? Não. Você pode parar à vontade, a ação vai ser... A decisão é sua. A função minha eu vou cumprir. Ele nem vai responder, ele vai olhar pra tua cara, vai olhar pra placa, vai fazer assim. Quer parar? Tá, você desligou o carro, ele pumba. Na verdade, você não precisa nem desligar o carro, porque se tiver o xizinho é parar e estacionar. Parou ali, já era. Já tá pagando. Porque se tiver o xizinho cruzado, nem cruzado parar, é xizinho. Então isso que me chama a atenção, Alex. Crise humanitária, concordo. Que há uma situação de se observar os índios, concordo.
mas não pode ter hipocrisia. Por exemplo, nós temos índios, tribos que estão no agronegócio, eu acho isso espetacular. Tribos que as pessoas foram buscar instrução, foram se formar, são agrônomos, são tecnólogos, são pessoas que trabalham com robótica, automação em colheita, produção, conhecem do riscado. Se transformaram em grandes no agronegócio. E porque está em terras indígenas não pode? Pô, quer dizer que o índio não pode ali, mas do outro lado da cerca pode? Quer dizer, eu te dou a terra para você ficar ali. Para eu te manter? Não. A terra é sua para você explorar. Não é uso de frutos? Você pode explorar. Você não pode vender, você não pode comercializar as coisas. Mas se você vai plantar na terra, qual o problema? Você vai plantar dentro de acordo com o feito? Quer dizer que o índio tem que manter 100% do território dele ali intacto. E o homem branco, o cara pálida, pode desmatar, pode fazer. É uma situação também que é complicada, porque assim... o índio, ele... Você tem a reserva indígena ali, você tem o que o índio pode usar, né? As plantações, essa coisa toda, mas é para uso próprio. Tá bom. Isso que tem aqui é para uso próprio. Estamos em 2023. Hoje a gente tem as grandes cidades, você tem ar-condicionado, você tem fogão, você tem chuveiro, Wi-Fi, né, internet, essa coisa toda. Que isso é considerado hoje bem essencial. Sim. Mas é bem essencial para quem? Só para a civilização ou para o mundo? Todos têm direito, Todo mundo tem direito. Beleza. O índio, ele pode plantar para consumo próprio. E ele não pode vender. Se ele não pode vender, ele não pode fazer dinheiro. Ele não tem como fazer dinheiro. Se ele não tem como fazer dinheiro, ele está privado de utilizar um bem essencial. Então, como é que eu vou será que ele não pode vender mesmo? Ou será que se ele se beneficiar daquilo ali, para fazer, né, transformar aquilo, aquela matéria-prima, em dinheiro para benefício da aldeia, isso é errado? Né? Você vê, tem algumas tribos que fazem, estão enveredadas para a questão do turismo, e está super certo. Está super certo. No Xingu recebem turistas, vão mostrar como são os rituais, tudo aquilo. Está super certo. Está perfeito. Está uma questão muito bacana. É preciso dar suporte. E pensar na coisa. Vamos pegar um exemplo de coisas particulares, né? O Parque do Iguaçu, lá, o Parque das Cataratas do Iguaçu. Ele já é explorado por uma iniciativa privada, né? Alguém ganha dinheiro com aquilo. Mas se você vai lá, tudo funciona, é lindo aquilo. Você tem um restaurante de frente para aquele riozão. Tem toda a estrutura para você viver aquela experiência. Se ao contrário tivesse só proteção e falasse assim, seguinte, ninguém pode encostar aqui. Você ia ter essa vantagem de poder trazer pessoas vendo aquilo ali, usar aquilo ali, o dinheiro que você recebe para melhorar a situação? Não. Então também precisa ser vista essa parte do índio não poder usar aquilo que ele produz para benefício da própria aldeia, né? Não, ele plantou mandioca, ele tem que comer a mandioca, ele não pode vender a mandioca para ninguém. Não, essa situação dessa tribo que está no agronegócio, eu achei super bacana. E uma outra declaração ontem na fala da ministra é de que ainda existem pontos que não foram alcançados e que a dificuldade dos indígenas em relação à saúde, à estruturação, ainda é muito grande. Muitos pontos ainda não foram alcançados. Então as equipes, acho que são 9 equipes, estão trabalhando no território para tentar acessar também a esses grupos indígenas que passam por essa questão, né? Que realmente foi deplorável. A gente se deparou com cenas que não se imaginava, né? Contaminação, subnutrição, morte por falta de alimentação, toda uma situação que envolve as vidas, né, desses que são povos originários e brasileiros. Sim. Brasileiros.
Então, toda essa situação precisa-se olhar a terra indígena, precisa-se cuidar do garimpo, precisa se proteger. Tem estrutura, tem investimento, tem preparação, tem condição para isso. O território é enorme. Você tem equipe para isso, você tem estrutura para isso. Eu acho que seria muito importante você formar pessoas dos próprios povos em determinadas áreas. Por exemplo, você vai formar um médico para cuidar dos povos originários. Dá formação para um morador de uma aldeia indígena. Dá condições para que esse morador alcance essa condição de ser um enfermeiro. Mas aí você precisa dar educação para ele antes. E a educação que eu digo não é boa tarde, bom dia, boa noite. Educação formação cultural. Formação para ele poder chegar numa universidade e se formar na universidade. Tá? Você vai ter alguém que conhece do problema, né? É mais difícil para a gente daqui, por exemplo, eu moro no Sudeste, eu preciso ir para lá, para o Acre, para onde for, como médico para cuidar dos povos indígenas. Lá eles sabem quais são os problemas, eles convivem com os problemas, com as doenças, né? Tem lá, cada lugar tem o seu tipo de doença característica. Aqui em Cubatão a gente convive com mais problema de alergia, dessa coisa toda. Né? Tem a questão da dengue também que está por aí. Tá por aí e tal. Lugares que não tem essa preocupação. É difícil. Fernando de Noronha, você não vai ter um cara com problema respiratório por causa de poluição. Então aí você vai mandar um cara de Cubatão para cuidar ou vai mandar um cara de Fernando de Noronha para cuidar de problemas respiratórios de poluição? Não, forma um médico daqui, ele já sabe o que é. Já conhece a realidade. Já conhece a realidade. Assim, o de Fernando de Noronha pode ser excelente, mas o daqui ele já está convivendo com a realidade há muito tempo. Então, às vezes é mais fácil para ele conseguir resolver o problema. E aí, com relação aos povos indígenas, você tem isso na saúde, você tem isso na questão jurídica. Quem está lá sabe o que o indígena precisa. Tá, o indígena precisa de representação junto aos poderes constituídos e, principalmente, de estrutura. Que todo brasileiro precisa. Qual foi o último indígena que a gente conhece que teve essa representatividade? Mário Juruna? Eu acho que eu não consigo lembrar. Existem outros que alçaram, mas agora com a questão da ministra, a gente entende, observa essa situação. Mas não adianta também dar um castelo sem mobília, né? Né? Assim, eu digo Juruna porque era o cara que a gente... o ícone, é o cara que a gente ouvia falar sempre. Teve alguns nomes depois, mas eu acho que nenhum com a representatividade que o Juruna teve. 100 dias de governo, vamos observar, né? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos à próxima matéria, Maria Clara, nesta manhã de terça-feira. Inscrições para o processo seletivo simplificado para ingresso nos cursos de graduação da Federal de Cubatão. O processo seletivo é destinado exclusivamente à ocupação de eventuais vagas não preenchidas via SISU-MEC, dos cursos de Tecnologia em Automação Industrial, Engenharia de Controle e Automação, Turismo, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Letras. As inscrições ocorreram às 12 horas do dia 20 de outubro, começou ontem, do dia 20 do 3, às 23 horas e 59 minutos do dia 22 do 3. Vai até amanhã. Todas as informações referentes a esse processo seletivo estarão disponíveis no endereço eletrônico do IFESP. Vagas remanescentes, cursos superiores, inscrições até o dia 22 do 3, processo seletivo simplificado do Instituto Federal São Paulo, Campus Cubatão. É só acessar cbt.ifesp.edu.br e aí você vai lá, concursos públicos e processo seletivo. Tá aí a dica para você participar dessas vagas remanescentes do sistema SISU do MEC. Ó, remanescente, né? Interessante os dois primeiros ali. Tecnologia e automação. Automação. Então, está à disposição. Tem até amanhã, 23 horas e 59 minutos para fazer inscrição. Então, corre lá. Você que está afim, opa, essa oportunidade me interessa. Corre lá
e se inscreva. Isso não é só para alunos de todo o país. Todo mundo pode concorrer a essas vagas, né? Só resolver vir. Vamos a mais uma matéria. O que temos de informação agora? Ah, sim. Interdição viária. A Avenida Joaquim Jorge Peralta, no Casqueiro, fica interditado nesta terça-feira. A Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão informa sobre a interdição total da Avenida Joaquim Jorge Peralta, na pista sentido Ilha Caraguatá, entre a Avenida Beira Mar e a Rua Uruguai, nesta terça-feira, dia 21, das 7 às 20 horas. Os motoristas têm como rota alternativa nesse trecho a Rua México e as Avenidas Brasil e Beira Mar. O bloqueio ocorre para execução de reposição asfáltica na via sob responsabilidade da empresa Construvap. Alex, como você é residente daquela região, aquela situação ali está criando um certo transtorno, tudo bem, que é o rabo do dragão que estão instalando ali, né? E toda essa situação é para melhorar o sistema viário ali. A interdição complica quem vai para Ilha Caraguatá, que tem que dar uma voltinha a mais e acaba intensificando o trânsito. Mas fazer o quê, né? Tem que ser feito. Tem que ser feito. Sim. Pelo que eu vi ali, a pavimentação é hoje também, né? Hoje. Então amanhã já volta ao normal, Tem que ser feito e não tem o que fazer. Se é A pra Rua ficar São melhor. Paulo ficou pronta em 2, 3 dias. A primeira pavimentação, falta ainda as pinturas e tudo mais, mas acabou aquela buraqueira que estava ali, que já tinha sido feito, que o pessoal já estava convivendo ali desde o ano passado, né? Desde novembro do ano passado, 5 meses depois, parou o negócio, né? Já asfaltaram ali. Tudo bem, um transtorno no centro, fecharam algumas ruas sem informações, faltou aí uma participação mais do pessoal do trânsito observando, umas indicações melhores ali, umas rotas alternativas, explicar como funciona, mas tudo bem, né? Apesar de toda a bagunça feita, a coisa fluiu em mérito ao motorista, né? E sobre buscar as alternativas aí que não que lhe foram dadas, e sim que ele descobriu, né? Então, mérito ao motorista. Mas, entre mortos e feridos, salvaram-se todos e fica aí a sensação de que poderia ter sido diferente, mas... Quem anda ali pelo Casqueiro tem visto algumas coisas bem interessantes, né? Essa parte de recapear ali, de arrumar a Jorge Peralta ali, realmente está muito boa. O começo dela ali, perto do Rabo do Dragão, do comecinho, sim, ainda está complicado, porque está sendo feita a obra e tal. A única coisa que eu não entendi até hoje, e realmente eu gostaria que alguém me explicasse um dia, e eu não sei se alguém vai explicar para mim, tem um radar. Agora, você entra no Casqueiro, né? Quem entra no Casqueiro vem, faz aquela curva que é fechada, passa... Você desce o 31 de março ali, que é o antigo 31 de março, que virou agora, mudou o nome, o complexo viário ali. Aí você entrou no Casqueiro. Para você entrar no Casqueiro, você faz uma curva bem fechada. Então assim, você tira completamente a velocidade do carro, porque você não tem como entrar naquela curva daí a 60 por hora, 70 por hora. Você fala, não existe a possibilidade? Não, existe, eu já vi gente entrar. Não, mas é um risco. Mas tem maluco para tudo. O cara que entra dá um cavalo de pau nas curvas, né? Mas uma pessoa sensata, ele diminui a velocidade. Para fazer a curva ali, você vai reduzir, vai entrar ali a 30, 40 por hora, no máximo. Você passa pelo restaurante e antes de chegar no supermercado, entre o restaurante e o supermercado, ou seja, em uma quadra, tem um radar de 40. Logo depois que você sai da curva. Eu tentei algumas vezes passar por ali e passar mais de 40, saindo da curva e acelerar. Teve êxito? Então, não deu até chegar ali naquela curva, onde está o radar, você consegue chegar a 40. Mas você não consegue passar a 60, 80. E sinceramente eu nunca vi acidente ali naquela esquina que justificasse colocar um radar ali. Tem aviso do radar antes? Porque a obra toda está sinalizado o radar lá, tá?
avisado a sinalização? Eu não prestei atenção, acho que tem alguma coisa ali dizendo, mas assim, aquele radar ele faria muito mais sentido Próximo da escola? 3 quadras na frente, que você tem. Aceleração, a saída. Você tem a Federal e você tem o Castelo. Em 2 esquinas. Um em cada esquina. Seria uma... O radar de 40 ali seria justificável. Na mesma avenida, 3 quadras para frente. Agora, onde está... Eu não sei, eu não recordo de fato, mas eu acho que as lombadas foram proibidas, não se pode fazer lombadas, se não me engano, acho que é lombofaixas agora, tem toda uma situação, eu não sei. E começaram a aparecer lombadas na cidade, eu não sei se isso Bastante. é permitido, né? Eu não sei se a lei permite, não. Acredito que para se ter tem que estar dentro da lei, né? Mas há um tempo atrás a gente podia construir lombadas. Né? Eram lombofaixas, uma coisa mais estruturada, essas lombadas, né, curtas que se tem, acho que... tem algumas que elas não quebram só mola, né? Elas conseguem partir o carro no meio. Tem algumas que são altas, assim, né? Dependendo da velocidade. Quase um rally, né? Então, dependendo da situação que você tiver ali, que você for passar, você precisa motocross ou casco? usar até máscara com oxigênio, que é para poder respirar um pouquinho melhor quando o carro sobe. Porque a lombada é um tanto quanto alta. Acima do nível do mar. O nível do mar, né? Tipo, você sente o corpo ficar meio mole por causa da falta de oxigênio. Sem contar o tranco, né? Um pouquinho alta a lombada. Bom, fica aí. Então está interdição lá no Casqueiro. E é o dia de hoje, amanhã volta ao normal. Lembrando que a obra, ela estava orçada inicialmente em 72 milhões de reais e, de acordo com o que foi declarado à época, foi um erro de projeto. Se houve um erro, alguém pague por ele. Afinal, 72 milhões dos cofres públicos é dinheiro público, que poderia ser empregado em outras coisas, né? Então, se houve um erro no projeto, alguém tem que ser responsabilizado. Mas assim, foi um erro para mais ou um erro para menos? Não, o projeto foi mudar o projeto e aí para readequar o projeto agora são 72 milhões. Precisa de mais 72? Não, é o preço daquela obra ali, 72 milhões 72. de reais. 72 milhões de reais. E continua a cabeça da ponte, para quem está vindo da Marginal ali, continua com aquele problema, tá? Nossa, o salto. Ali é a parte do rally, né? É o início do rally. Ali é o salto. Você vai, salta. Então é uma maravilha. Ali a gente reclama demais que não tem uma coisa turística eu na cidade. Pergunto, aí a gente agora qual foi a engenharia feita na rodovia Imigrantes, que são pontes, são viadutos, né? Que são tudo. E não tem esse salto, né? A gente vê cabeças de pontes para todo quanto é lugar que não tem esse problema de salto. O que aconteceu com a engenharia que naquele lugar não consegue fazer... É que nem o negócio da fórmula da Coca-Cola. Os caras que fizeram morreram já. E aí eles levaram com eles pro túmulo o segredo. Qual é a engenharia? Tem diferente, né? Essa engenharia para que é uma, engenharia para que é outra. Quer dizer, qual é o estudo? Porque já foi feito, já foi refeito. Já virou matéria em vários veículos e continua com o mesmo problema. O que acontece ali? E a Imigrantes é interessante que você pega um dia que tiver com o trânsito bem carregado, que tiver tudo parado, você para ali, o carro parou, você sente ela tem a movimentação, né? Ela tem a movimentação. Mas é justamente para ela não quebrar. E quantos anos tem? Agora, na cabeça de ponte ali do viaduto, quem está na Marginal sofre. 10 horas mais 32 minutos. Diante desse sobe e desce, vamos para mais uma matéria nesta manhã. Assim, sessão na Câmara Municipal hoje. Hoje tem sessão ordinária. A Câmara Municipal é a 7ª sessão ordinária, que é nesse dia 21 de março, 7ª ordinária do ano de 2023. Ordem do dia tem 2 processos. O primeiro processo é de autoria do vereador Fábio Alves Moreiro Rochinho, denúncia em face do excelentíssimo senhor prefeito municipal Ademar de Oliveira Silva. Essa denúncia é um pedido de cassação que foi feito pelo vereador Rochinho, que entra agora para análise e votação do plenário, se aceita o pedido ou não. O segundo item da pauta é o processo número 100 de 2023, projeto de lei 11 de 2003 do prefeito municipal, que dispõe sobre a política da educação ambiental no município de Cubatão e da outras providências. O primeiro processo é a análise quanto ao pedido de cassação do prefeito municipal, baseado no que foi apurado pelo Ministério Público, envolvendo uma situação de transporte do ano de 2017,
uma ação do Ministério Público, e o vereador, baseado nela, entrou com esse pedido. O que acontece agora? O pedido é analisado pelo Pleno, pelos vereadores. Se ele for aceito, então vai se gerar um processo, ele segue de acordo com os trâmites para que se ouça, para que se verifique todas as provas, para que se ouça e tudo mais, e depois ele vai a plenário. Depois de um certo tempo ele vai a plenário. A aceitação do projeto, do processo, não significa que está cassado. Não, significa que a Câmara vai analisar. A não aceitação significa que a Câmara não vai analisar o processo. Ele para por ali mesmo. Então tem duas situações. O momento agora é de aceitação pela tramitação ou não. Aceitou, vai tramitar. Isso quer dizer que vai se analisar e depois se julgar politicamente. Não aceitou, não vai tramitar. Simples assim, né? Será que tem sessão hoje? Será que vamos ter quórum hoje? Será que vai ter obstrução? Será que é o primeiro da pauta, já é o de cara. É o primeiro pedido que já faz parte do regimento interno, entrou, já é pautado para a próxima sessão, sendo ele inicialmente o primeiro projeto a ser analisado. Temos o expediente dos vereadores, que começa às 16 horas e vai até às 18 horas, e aí sim entra na pauta, né, que é a ordem do dia. Isso pode ser invertido de acordo com o entendimento dos vereadores. Alguém pode colocar lá uma questão de ordem para se inverter a pauta, aí é suprimida a ordem do dia, suprimido o expediente dos vereadores e vai direto para a ordem do dia. Então a sessão começa às 16, dependendo da situação, às 16h30 já entra nesse processo. Já dá para saber. Já dá para saber. Ou não, então só depois das 18. O que for. É o que for, vai. 5 horas da tarde a gente já sabe. 5 horas da tarde nós já temos ideia de que se vai para as 18 ou não. Já sabe, né? 5 horas da tarde você me manda um WhatsApp. Um zap zap. Não foi. Já é ou já foi? Já é ou nunca vai. Ou é ou deixa de é. Ou deixa de é. Essa é a situação que está esse processo hoje na Câmara Municipal de Cubatão, baseado na denúncia do Ministério Público, que foi baseada também na análise do Tribunal de Contas. Né? Cabe agora, então, à Câmara analisar. Independente disso, o processo corre junto aos órgãos competentes. Né? Na Câmara é uma outra situação. Não interfere diretamente no processo nos outros órgãos competentes. Mas é necessário uma análise por parte do Legislativo. Até por conta de prevaricação, né? Se não analisar, uma denúncia e tudo mais, tem que colocar para o plano, tem que colocar para a leitura. Faz parte, né? O rito. 10 horas mais 36. Alex, Cubo Mágico, como é que estamos? Cubo Mágico, sexta-feira. Voltamos a Itanhaém. Uma vez por mês estamos em Itanhaém. Uma casa muito legal chamada Emporium. Emporium. Fica ali na praça. Eu não lembro o nome da praça, acho que é Carlos Botelho. Mas é a praça da Igreja Matriz ali. Todo mundo conhece ali. Bem bacana a casa. Depois da meia-noite eu vou cantar parabéns pra mim. Depois da meia-noite só. Sábado tem Estúdio Rock em Santos. E aí domingo é folga. Domingo é folga. Sexta, sábado, domingo folga. Sexta e sábado, só domingo folga. Domingo vou comprar uma garrafa de vinho. Comprar uma ripa de costela. Opa! Tentar comemorar a passagem do meu time para a final. Vamos ver se eu consigo. Perdemos de virada o primeiro jogo com o Soares perdendo pênalti de novo. Eu vou me abster porque não faço parte mais. Não está na final. É que assim, eu não torço para ninguém daqui, né? Então, sou gremista com muito orgulho. Então, e o Grêmio joga no dia do meu aniversário. Então, contra o Ipiranga, o primeiro jogo foi meio complicado, perdemos de virada. Kahneman fez 2 pênaltis, foi expulso. Aquele jogo para esquecer, primeira derrota do ano. Mas acontece, veio uma boa hora. Costela, aniversário e futebol. É a receita do domingo. Não preciso de mais nada na vida. Parabéns antecipado. 10 horas e 37 minutos, estamos chegando no finalzinho, Maria Clara. Temos alguma coisa? Maravilha! Daqui a pouquinho está nas redes sociais, à disposição no Facebook e também você vai receber no WhatsApp e também no canal do YouTube, além, lógico, do site da Virtual. Ontem nós tivemos um probleminha no site, mas foi resolvido rapidamente e já tudo voltou a funcionar como antes. Tudo ok? Lá você tem acesso a todos os Virtual News aí, desde o início da retomada do programa, está tudo lá à sua disposição, além dos outros programas
Está vindo aí programas sobre empreendedorismo, nós temos aí o intervalo com a Maria Clara, com as dicas geeks aí do mundo, do universo geek, tanto de séries quanto de dicas de cinema e as estreias nos streamings. Tem muita coisa bacana chegando aí na Virtual para você. Alex, valeu. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, pode contar comigo, estou aqui. Alex já faz parte já do time já. 10h38, agradecendo ao Alex Brasil. O pessoal em casa está tudo bem, né? Todo mundo... Tudo sossegado. A nossa bailarina... Um pouquinho de dor de ouvido só hoje, mas tá lá, começou a semana de prova. Opa! Quando a criança faz prova, todo mundo faz prova junto, né? É aquela semana... Rapaz, eu aprendi os negócios de matemática ontem que eu não sabia que existia. A dificuldade de... A André Louro vai passar por isso. Eu não sabia, eu não aprendi isso. Porque assim, ela tá com 9. Eu com 9 era 1984. Era outro... São quase 40 anos, né? Eu comecei a falar, gente, mas eu não aprendi essa decomposição desse jeito aqui. Eu aprendi de outro jeito. E a minha esposa falando pra mim, não, você aprendeu. Eu falei, não. Você aprendeu na 7ª série. Eu falei, então, é isso que eu tô falando pra você. Na 7ª série eu já não aprendia mais nada. Eu já queria saber só de tocar guitarra. Não, então você aprendeu matemática desse jeito. Se uma coisa é a professora passar, outra coisa é eu aprender. Eu não tô falando que não passaram, eu tô falando que eu não aprendi. Não que me deram esse conteúdo, mas que eu não assimilei esse conteúdo. Não lembro. Agora eu sei. Agora eu conheço. Então foi a prova para 2. Já sei fazer a decomposição lá, negócio de decomposição na régua vazia. Um negócio meio maluco. Vamos parar que se bobear, eu vou ter que começar a fazer tudo essa. Cara, só pedir desculpas mais uma vez por causa dessa minha tosse recorrente, mas quem vive na minha profissão tem um problema seríssimo, que é com a corda vocal. Garganta ressecada. A gente dorme no ar-condicionado, sai na rua no quente. E eu tenho um agravante. Eu venho no carro, por exemplo, vou fazer um show. Eu saio de casa no ar-condicionado, entro no carro no ar-condicionado. Eu vou fazer o show, que nem o de domingo, lugar aberto. Calor, Santo André. Peguei a serra, cheguei lá em cima, a temperatura muda, calor, tal, mas... a garganta já começa a ressecar. Por mais água que você tome, demora uns 3, 4 dias até melhorar. Por isso que a gente evita fazer shows no meio de semana, que é pra gente conseguir recuperar. Então, fez domingo, a gente só vai fazer show de novo na sexta-feira. A gente ter uns 4 dias para conseguir recuperar. Ar em casa, ar no carro, chega no estúdio aqui, volta pro carro, quer dizer, a garganta... Nem todos os lugares conseguem ter uma manutenção adequada de ar-condicionado. Ontem, segunda-feira, né? Segunda-feira cheguei em casa, vi que estava ruim, desmontei o ar-condicionado, limpei o ar-condicionado. Não é só aquele filtrozinho que tem em cima. As gretas ali do... Desmontar ele, tem as prendas domésticas, né? Sim, desmontar o ar-condicionado, limpar. Tem um rolinho dentro que ele tá... Parece que, a primeira vez que eu olhei, ele parecia que era de camurça. Aí eu passei o pincel, ele é de borracha. Ele é de borracha. Falei, gente, tá sujo isso aqui, né? E branca. Limpei e tal. Aí ele para de pingar, porque aí você limpa dreno. Funciona. Mas até parar a tosse são uns 3 dias. Só, além de tudo, dicas também de manutenção. Você dicas que tá de manutenção. Tem que estar em casa aí ar-condicionado. Lembrando que é lei, né? A cada 3 meses tem que ter manutenção, ao menos nos próprios públicos tem que ser feito. Sim. Mas, entre existência, aplicação e observância, tem toda uma tramitação. 10h42, agradecendo a Alex Brasil, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você, desejando uma excelente terça-feira, início de outono. Fique com Deus e até amanhã, às 10 da manhã, com mais um Virtual News. Amanhã, Heitor Sansduro com a gente. Oi, Heitor, saudade dele. Grande abraço, até amanhã. Heitor está com a gente amanhã. Fique com Deus e até lá, se Deus quiser.